Então vamos lá? Lascou geral? Será que a gente está ferrado? A inflação está completamente descontrolada, o Banco Central aparentemente não está sabendo o que fazer. Como que isso vai impactar a sua carteira de investimentos e o que você pode fazer para esse impacto ser um pouco mais suave, para colocar um airbag nesse impacto? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem é Sardinha Raiz, já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, já dá o like antes de começar o vídeo. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, é o contrário, aí você tem que mantém aqui, fala não vou dar like ainda. Quando tiver alguma informação que te ajudou de alguma maneira, você deixa esse like aí. Então, hoje saiu o último Boletim Focus. Ele estava paralisado ali desde a greve dos funcionários lá e a última publicação tinha sido no dia 28 de março. Os dados divulgados hoje aí pelo Boletim Focus mostram mais uma vez que o mercado e o próprio pessoal do Banco Central não estão nada otimistas com relação à situação da inflação. Pela 15ª semana consecutiva, estamos falando de 15 semanas consecutivamente, a previsão é de mais alta na inflação. Só para você entender o quão desreguladas estão essas previsões para a inflação, nas últimas 4 semanas a gente saiu de 6,86% para 7,65%. É um ponto percentual na inflação, não é um ponto percentual no indicador de 100, né, que poderia ser ali um desvio muito pequeno. É realmente uma margem de erro da loucura. Tá mudando a inflação em tempo real. Isso acontece, mas não nesse nível. Isso aqui é uma loucura mesmo. Os caras não estão conseguindo entender os efeitos das próprias manobras que eles estão fazendo para abaixar a inflação. A inflação é essa mesma, sua amiga que aumenta os preços de tudo no supermercado, aquela loucura. Quem é mais da década de 80 está mais acostumado com esse termo, 90 ali. Quem é mais novinho, 2000, galera da geração 2000, não conhecia esse termo tão profundamente, né? E quem é mais antigo ainda chama ele de dragão da inflação, porque você ia no supermercado de manhã e à tarde você já não conseguia mais comprar a mesma coisa. É claro que a gente não chegou nesse patamar, mas aqui a gente tem alguns indicadores previstos aqui para 2022 e que dizem muito sobre o que vai acontecer com seus investimentos. Então, IPCA, alta de 6,86% há 4 semanas para 7,65% agora, 15ª semana de alta. Para o ano de 2022, era a Selic, a taxa básica de juros do Brasil, ficar em 13%, agora a gente está falando de 13,25%. O que significa uma Selic nessa altura, que é uma coisa que as pessoas não entendem? Raul, o que tem a ver isso aqui com a minha vida, né? A taxa de juros aumentou. Quando a gente fala que a taxa de juros aumentou, você que é investidor de renda fixa, você pode ficar até feliz, né? Você fala assim, putz, eu vou pegar aqui o meu dinheiro, que está aqui, e vou colocar na Selic. Significa que um cara que tem ali milão na conta, ele consegue ganhar R$130 sem fazer absolutamente nada por ano, colocando esse investimento na Selic, que é do próprio Tesouro. Ou seja, a risco baixíssimo, né? Emprestar dinheiro para o governo. O cara que tem 100 mil reais aqui, ele consegue ganhar 13 mil reais sem fazer absolutamente nada. O cara que tem 1 milhão de reais, cara, imagina isso, 1 milhão de reais o cara tem, não é um cara extremamente rico, eu sei que muita gente pensa que é um milionário, né, extremamente rico, mas não é. Então esse cara consegue ganhar 130 mil por ano sem fazer absolutamente nada, o que quer dizer que esse cara tem uma renda mensal ali, se ele quiser, de R$10.833 sem trabalhar com 1 milhão de reais. Imagina dentro de um cenário desse, se você que está aí na sua casa, você que tem 100 milzinho na conta, você pode ganhar 13 mil aqui, você vai correr o risco de abrir um negócio, né? Você vai correr o risco de abrir uma padaria, alguma coisa, uma lanchonetezinha que você sempre quis, um bar, para poder ganhar dinheiro. Se arriscando a perder o dinheiro inteiro que você tem, se arriscando a contratar pessoas, tomar um processo trabalhista, alguma coisa, se arriscando ali a todos os cenários, oscilação, a pandemia que pode fechar seu estabelecimento, qualquer coisa, sendo que você pode pegar esse dinheiro e deixar parado. É esse o problema. Quando a gente fala de uma Selic nesse nível, ela impacta o ambiente de negócios no Brasil inteiro. Isso aqui aumenta o desemprego, aumenta uma série de fatores. Ele faz com que o empreendedor, assim, ele não queira tomar riscos, porque compensa muito mais para ele ficar sentado em cima desse dinheiro esperando do que realmente vivendo isso. Então, a Selic, ela é o principal mecanismo de controle da inflação, porque ela tira dinheiro do mercado, só que isso também tem efeitos muito danosos para a população de modo geral. Há muito tempo a gente já não via a Selic alta desse jeito aqui, foi uma total perda de mão ali que levou a gente a chegar nesse ponto, né? A gente teve uma pandemia, teve uma série de problemas ali, o pessoal começou a ter que abaixar a Selic para diminuir a taxa de juros, porque quando diminui essa taxa de juros aqui, tem outro efeito. Significa que você vai lá nas Casas Bahia, alguma coisa, você vai fazer um financiamento, fica mais barato, você vai comprar uma casa, fica mais barato, você vai comprar um carro financiado, fica mais barato. Essa taxa nesse nível também significa o efeito contrário. Então, na hora que você vai comprar um carro agora, o acesso a crédito fica super caro, né? Você não consegue fazer um financiamento
para imobiliário, não é o melhor momento para fazer um financiamento imobiliário, não é o melhor momento para fazer um financiamento de automóvel, e com isso aqui a gente tem então também uma queda na qualidade de vida, principalmente das pessoas mais pobres. E a gente tinha uma previsão de alta do PIB, que era de 0,50% e foi para 0,65%, a quarta alta seguida também. Então o PIB também está acompanhando isso aí. É claro, produto interno bruto, né? Se tudo está aumentando de preço, o produto interno bruto também tem um aumento ali. E o dólar, ele teve uma queda de 5,25 na previsão para R$ 5,00, né? E ele já está nesse nível, então o dólar também está tendo queda. Quando a taxa de juros aumenta também, os investidores internacionais costumam trazer o dinheiro deles para o Brasil. Isso estava acontecendo até com mais força e ultimamente diminuiu, porque também o fechamento da Rússia ali para investidores estrangeiros, né? Ele não está aceitando dinheiro estrangeiro. O Brasil era o próximo país ali da garotada. Vamos investir num país subdesenvolvido, né? Era Rússia e Brasil, então ficou só o Brasil ali. O Brasil também pegou bastante desse capital. A Rússia abriu a bolsa, mas só para os russos, não está aceitando capital estrangeiro ainda. Então, com isso, o Brasil se beneficiou e isso ajudou, inclusive, a conter um pouco a nossa inflação. Mas o que acontece? Imagina que a gente está com a Selic agora de 11,75%. Os investidores de fundos imobiliários, se você tem fundos imobiliários, pode comentar aqui para mim, sentiu ou não? Porque teve uma queda mais forte ali, o IFIX teve uma queda de 1,35%, mas chegou momentos ali, no final, em dezembro de 2021 ali, quando começou essa alta, a gente viu uma queda muito mais violenta, agora ele já está numa recuperação. Se essa Selic continuar subindo dessa maneira, a gente deve ver os fundos imobiliários com uma queda mais forte ainda. Raul, faz sentido, né? Cara, o cara que investe no fundo imobiliário ali, o que ele está buscando? Os fundos imobiliários distribuem proventos, né? Ou seja, renda ali para o cara mensalmente ali. Então ele vai ali, coloca um dinheirinho e ganha uma rendinha. Se esse cara está encontrando, né, oportunidades na renda fixa sem correr risco, porque o fundo imobiliário pode cair, pode subir, a renda pode desalugar um imóvel, alguma coisa acontecer ali, é claro que não é uma coisa que acontece sempre, é bem diversificado, mas esse cara está procurando renda, ele olha para a renda fixa e fala, eu prefiro não arriscar nada. Então nem os fundos imobiliários, que são mais estáveis ali, eles escapam de uma Selic tão alta. Agora, é importante se lembrar, se está todo mundo correndo para a renda fixa ali, se está todo mundo saindo dos fundos imobiliários de uma maneira abrupta, se desenha também, agora menos, mas se desenha também como uma grande oportunidade. A gente aqui na reta, né, vocês viram lá, eu fiz grandes compras de fundos imobiliários, mais de 500 mil aqui, tá? Investi publicamente aqui, tal, todo mês, enquanto estava ali caindo, agora deu uma equilibrada, eu parei. Mas a gente pode ver uma nova queda, então, do IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários, e das cotas dos fundos também, se a Selic continuar subindo dessa maneira. Lembrando que eu acho interessantíssimo fundos imobiliários em cenários inflacionários. Muita gente não compreende isso, mas quando a gente está falando de fundos imobiliários, a gente está falando de fundos imobiliários de tijolo, tá? A gente está falando de fundos ali que investem em imóveis, e os imóveis eles corrigem o preço, né? Fala para mim aqui, cara, isso aqui é uma coisa que eu quero saber. Os imóveis aumentaram de preço na sua cidade? Então, por exemplo, um apartamento que custava 200 mil, está custando 250, 300? Aqui foi absurdo. Em Goiás, o pessoal que é daqui sabe, você abre lá os sitezinhos para ver, cara, imóvel subiu assim, puf! Tá? Eu comprei um lote, vou falar para vocês aqui, comprei um lote num condomínio fechado aqui, paguei na época, é um condomínio pequenininho, tá? Não é essas coisas luxuosas não. Eu moro num condomínio legal, mas eu comprei em outro condomínio. Então eu comprei lá um lote, eu paguei 170 mil reais, tá? Mais de 300 mil reais, 330, 350 e não acha quem quer vender, tá bom? Então teve um grande aumento aqui e os fundos imobiliários eles conseguem proteger você, não sei por que essa galera corre. Eu sei, na verdade, ignorância, não conhece muito bem o mercado. E o Ibovespa, a gente tá aqui falando de uma sangrada muito pior. A gente está falando de uma sangrada que o Ibovespa teve aí nos últimos 12 meses, né, um aninho aí, a gente está falando de uma sangrada de 9,68%. O Ibovespa está em queda livre ali. E com o aumento da taxa Selic, a gente pode ver isso ainda mais, que se desenha como uma excelente oportunidade para quem sabe investir e para quem pensa no longo prazo. E eu vejo gente falando, Raul, mas estamos em crise, desde que eu comecei a investir, você investe há quanto tempo? 3 anos. Isso não é longo prazo, hipótese alguma, tá? O Ibovespa durante crise, ele cai mesmo, é natural. Quanto mais a Selic sobe, o ambiente de negócio fica pior, é óbvio que o Ibovespa vai cair. As pessoas que souberem aproveitar essas oportunidades aqui, não é colocar todo o seu dinheiro, não é que você não pode comprar um pouquinho de renda fixa, mas se você souber aproveitar esses momentos aqui dos fundos imobiliários e também dos investimentos em bolsa de valores, cara, você vai ser um cara com grandes ganhos, você vai ser uma pessoa com grandes ganhos, pode ter certeza que você vai colher esses frutos em algum momento, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, a gente tem como prever. E se você quiser realmente aprender a investir, criar uma estratégia completa, né, não ficar reagindo somente a notícias de mercado, quiser entender o que está fazendo mesmo, cara, vou te dar o conselho que eu dou aqui sempre e que tem gente que até hoje não ouviu, né? Então, auvp.com.br, a melhor coisa que você pode fazer por você, vem aqui no botão Conheça a UVP, vem aqui no botão
vai responder para mim algumas perguntinhas, cara, são pouquíssimas, você vai responder algumas perguntas aqui, falar o que você já conhece, o que você não conhece, e a gente vai te oferecer um treinamento para você aprender a investir. Seja você brasileiro, seja você de outro lugar, more onde você morar, a gente ensina você a investir no Brasil e no mundo, tá bom? É um treinamento de 8 semanas, você responde aqui, a gente te oferece. Tem também um de 4 semanas para quem investe menos dinheiro aí, mas só vale a pena você fazer o treinamento completo aqui se você investe mais do que uns R$ 300 ali, você vai respondendo a pergunta, a gente já te oferece aquilo que se encaixa melhor, senão você vai num treinamento um pouco mais barato, então a gente te prepara. O cara que já está investindo mais dinheiro já tem que ter uma estratégia mais robusta para não perder. Então fica aí para vocês a informação, vale a pena você entrar aqui. Fica aqui a dica para você agora, amanhã, para você saber aqui já o que vai acontecer, para você ter isso já na sua mente. Amanhã a gente tem a divulgação do IPCA 15, que mede aqui a primeira metade de abril. Então, quando falar IPCA 15, mede a primeira quinzena. Então, o IPCA 15, ele vai ser liberado amanhã e a gente vai entender como é que foi a inflação nessa primeira quinzena de abril. Só que o mercado financeiro tem agentes que conseguem prever esses números antes deles serem abertos ali ao público. Então, é o seguinte, o Bradesco e o Itaú, por exemplo, são dois bancões. É claro que eles sabem quanto foi a inflação, né? Eles têm acesso ali aos dados dos usuários comprando e vendendo. Então, todo mundo, tudo que você compra no supermercado, alguma coisa, eles têm esses dados ali e eles conseguem analisar mais ou menos quanto foi a inflação. O Itaú colocou que o avanço da inflação vai ser de 1,86%, se você mensalizar ela ali, e o Bradesco colocou 1,84%. Seria o maior aumento aqui desse ano, tá? É muito alto o aumento da inflação agora. Isso aqui provavelmente vai ser o que vai estar lá nesse IPCA. Então a gente está falando de uma inflação de um único mês indo para esse patamar aí. Do meu lado, e aí vou falar para vocês aqui agora do lado de cá, e aí você vê daí. Eu tinha sentido que tá subindo a inflação mais lentamente. Só que, de fato, quando eu fui fazer uma pesquisa de preços, eu fiz uma pesquisa aqui de preços mais ou menos, eu percebi que não. Foi realmente um mês que subiu mesmo isso. Por quê? Porque teve um aumento no preço dos combustíveis de forma muito violenta. Então teve um aumento muito violento do preço dos combustíveis por causa do conflito, Rússia, sei que lá, aquela coisa toda. A gente viu um aumento no preço dos combustíveis muito alto acontecendo de uma vez. A gente chegou a falar sobre o preço da gasolina, expliquei por que acontece isso, mas a gente viu esse aumento no preço dos combustíveis. E o aumento no preço dos combustíveis ele acaba refletindo no frete, na logística, na própria produção, no campo. Então ele acaba refletindo em tudo, o diesel, né? As máquinas utilizam esse combustível. E aí, por consequência disso também, o preço do frete, tudo sobe. E com isso, a gente teve um aumento mesmo. Aquilo que a gente considerou que não aumentou, e pelo menos de cá, não sei, porque cada estado é muito individual, gente. O preço da carne aqui baixou um pouco, eu percebi isso na ponta mesmo. E o preço das massas também subiu demais. Então, com isso também acaba influenciando demais na inflação. Massas, pães, né? Bolos ali, essa coisa toda. A base da alimentação das pessoas que não tem tanto dinheiro acaba sendo essa alimentação um pouco mais que vem na cesta básica ali, um pouco mais pobre mesmo. Não estou falando pobre no sentido da pessoa, apesar de ser. Estou falando no sentido de vitaminas, de coisas para viver. Gente, me perdeu todas as frases que eu queria. É só carboidrato tem naquilo, né? Não tem vitamina, não tem as coisas que a gente precisa, coisas que a gente precisa, fibra, não tem essas coisas que a gente precisa para manter o corpo. Então, isso aqui impacta muito, porque a população mais pobre sofre muito com isso e a base da nossa economia é sustentada por essas pessoas que estão sofrendo muito com esse aumento desses preços. Então, a gente ainda teve, para acabar de ferrar aí, um aumento de 10,86% no preço dos remédios também, que acaba impactando diretamente na inflação. Então, assim, a gente tem aqui um cenário muito complicado e que mostra que a inflação ela não vai dar sossego agora, ela ainda está completamente descontrolada. Por quê? Porque quando o Banco Central fez a manobra dele para subir a taxa de juros, para tentar conter um pouquinho aquela inflação, quando a gente ia colher algum fruto disso, vem um conflito. Quando a gente faz de novo, mais alguma coisa aumenta mais um pouco, vem outro problema. Então tá vindo muito problema e os Estados Unidos aumentando a taxa de juros dele também, tem inflação até nos Estados Unidos, então a gente está vendo aqui um desenho complicado da gente ver essa taxa de juros baixar. E aí eu sei que para vocês aqui o medo fica do lado dos investimentos. Então assim, eu vou falar aqui um pouco sobre isso, mas lembrando que quando a gente fala de inflação, a gente não está falando somente, né, do lado do investidor aqui. É muito importante lembrar que esses números aqui refletem diretamente na sua qualidade de vida, sabe? Aquilo que você vai comprar, o preço do dólar reflete no que você vai conseguir consumir, o trigo, etc. Então, esse aqui é um problema mais grave até do ponto de vista humano mesmo, tem um monte de problema grave aqui acontecendo com isso, e a gente espera que o Banco Central consiga organizar isso aqui da melhor forma. Tá tendo muito problema nessa condução dessa política econômica que a gente precisa resolver aqui. Não tô falando, tá errado, tô falando problemas que foram externos também,
problemas internos também, que baixaram demais a taxa de juros lá atrás. Espero que eles não se deixem levar por esse negócio de ano eleitoral agora, porque precisa fazer alguma coisa aqui, porque senão isso aqui pode ficar realmente um problema que a gente não consiga controlar lá na frente, tá bom? Então eu vou mostrar aqui como é que você poderia se defender dessa inflação que tá realmente pesada aqui. A primeira coisa é entender que você pode se preparar para isso já comprando esses ativos, investindo em renda variável, que vai ser bom para você. Quanto mais cair, melhor para você comprar. Se você está na fase de construção de patrimônio, você não precisa ter medo, você vai ter muito tempo para esperar, você só não pode pôr dinheiro que você vai precisar daqui 2 meses, 6 meses. Você tem que pôr um dinheiro ali que você não vai precisar nos próximos 10 anos e aí sim você consegue fazer esse investimento. Então, agora, se você quer se proteger, se tem um capital e quer proteger, tem algumas coisas que você pode fazer aqui. A primeira coisa é no próprio Tesouro Direto, você tem ali algumas coisas. Então, você tem alguns ativos que são naturalmente protegidos da inflação. Você tem o IPCA. Então, o IPCA com os juros semestrais, ele não é legal para quem está construindo patrimônio, porque você vai ficar recebendo juros, vai ficar pagando ali imposto em cima disso, tá bom? Agora, o IPCA lá 2026, olha só, é um IPCA para daqui 4 anos, está oferecendo 5,36% de rentabilidade real. Nesse caso aqui, você vai receber a inflação mais esses 5,36%. A inflação dos últimos 12 meses está em 10% ali. O governo acredita que vai terminar o ano em 7,55%, mas isso não tem se mostrado realista até agora. Então, a gente estaria falando ali de uma rentabilidade aqui nominal, que é na moeda, de uns 12 a 15, podemos dizer, é aí que está entre esses números aqui. Se o governo tiver certo de 12 ali alguma coisa, se tiver errado, mais ou menos de 15, você está pegando ali até 2026, independente de quanto o IPCA subir. Só que, aí se o IPCA controlar ali, essa rentabilidade aqui vai diminuir, tá? Então você tem que pensar nisso. E se você quiser um pré-fixado aqui, que não protege contra a inflação, você pega 12,20% ao ano, e aí, se a inflação subir acima desse patamar, ou se a inflação ficar muito próxima desse patamar, reduz a sua rentabilidade. Normalmente, o governo expressa muito bem o que ele pensa para a inflação dentro desses prefixados aqui. Se o governo acreditasse, normalmente o governo expressa muito bem o que ele acredita sobre a meta real da inflação dentro desses títulos aqui. Esse título aqui, ele tem praticamente a mesma rentabilidade que esse em tese. Então aqui a gente consegue enxergar quanto que o governo realmente acha que vai ser a inflação. Ele de fato está acreditando que essa inflação vai ser mais ou menos nessa casa aí dos 7% por aí nos próximos 3 anos, pelo menos 2 anos, né? Porque aqui a gente vê que nos próximos 3 anos ele está acreditando que essa inflação vai ser por aí, porque a gente consegue ver aqui expresso, né? 12,20. Se ele acreditasse que a inflação vai ser muito menor do que isso, se ele acreditar realmente que a inflação vai ser pequena, ele não emitiria com essa taxa aqui, porque ele vai ter que ficar pagando para lá. Então, é muito importante. Esses títulos têm sempre essa ideia do governo ali, porque ele é emitido pelo próprio governo. Então, do lado aqui da renda fixa, se você quiser uma coisa com um pouco mais de risco, porque você está emprestando para uma empresa, então tem que fazer uma análise um pouco mais criteriosa e etc., se você quiser emprestar um dinheiro para uma empresa, por exemplo, você tem os tais CRAs isentos, né? Então a gente está emprestando aqui para empresas do setor agrícola, são CRAs isentos ali de imposto de renda. Então nesse caso aqui você tem IPCA mais 5%, só que de forma líquida, tá? IPCA mais 5,60 sem pagar lá aqueles 15% de juros naquele vencimento, né? Sem pagar lá aqueles 15% do IR direto na fonte lá no recebimento. Então aqui você teria uma rentabilidade ali equivalente, né? Anualizando o IPCA e tudo, a 13,86% ao ano aqui, mas na verdade está protegido pelo IPCA, mais 5,60% também é uma alternativa. Lembrando que isso aqui gera renda semestral e sem pagar lá aquele valor. Então aqui também pode ser uma boa alternativa, desde que você avalie. Esse daqui é a Ecoagro, né? Uma empresa que está com avaliação aqui de risco de AA, só teria aqui, como ela ser melhor que isso, se ela fosse um AAA, né? Então seria mais segura ainda que isso aqui, também é uma solução. Você pode pegar também um CDB que mais IPCA e alguma coisa você também consegue. Esse aqui que tem uma distribuição semestral, um crazinho, é interessante se você quiser ir recebendo o dinheiro aos poucos ali, né? Então, você pode olhar na sua corretora, vai ter alguma coisa similar, você pode comparar as taxas lá com a sua corretora, se aqui tiver melhor, você pode abrir sua conta na ISA, não tem problema, isax.app. Se você não encontrar lá na sua corretora, você pode abrir aqui sua conta na ISAX, se você encontrar lá, tudo bem também. Lembrando que, tá? Isso aqui é muito importante você saber. Os CRIs e os CRAs, eles são diferentes em cada corretora. Diferente das ações ali, você não vai achar os mesmos. Então talvez você não ache esse aqui, mas ache alguma outra coisa e você faz ali a sua avaliação. Se você se você for procurar por CRIs e CRAs, vale procurar pela manhã. Aqui eu já estou no horário que não tá legal, estou às 14 horas, já fica mais vazio de CDB, já fica mais vazio de tudo. Renda fixa é bom ver pela manhã, tá? Com exceção ao Tesouro, que tem o dia inteiro, a mesma entrega, a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, espero que tenha dado para entender mais ou menos o que está acontecendo. Espero que amanhã também a gente tenha boas notícias do IPCA 15, apesar que parece que não vai ser. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.